Saudações, meus queridos alquimistas, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel, o alquimista aprendiz, né? Trazendo para você hoje uma mensagem do nosso tarô, numa tiragem coletiva. Então, já leve para o coração aquilo que ressoar com você e aquilo que não ressoar, tá tudo bem. Você pode devolver para o universo, que essa mensagem vai chegar para quem realmente está precisando, certo? Tava com saudade de gravar para vocês. Já tem um tempo aí que eu não mostro o meu rosto. Né? Postei alguns episódios do podcast que eu tenho gravado, né? Na verdade são só momentos onde eu me inspiro a falar alguma coisa e aí eu edito esse áudio e posto com uma foto genérica gerada por inteligência artificial e eu carinhosamente chamo esse podcast. Mas no fundo são mensagens realmente que a minha mente consegue trazer. Obrigado, moço da segurança que fica o tempo inteiro. Mas de toda forma eu estava com saudade de fazer tiragens coletivas para vocês, porque deixa eu ajustar aqui. Deu certo. Tenho passado por algumas coisas, né? Alguns processos internos, algumas transmutações, já que eu sou alquimista. Tenho passado por algumas transmutações extremamente necessárias para a minha vida. E isso tem me trazido muita alegria por um lado, mas por outro são desafios que acabam tomando muito da minha energia quando eu preciso passá-los, né? E não me arrependo, obviamente, porque faz parte da jornada, faz parte da caminhada, mas querendo ou não, são desafios importantes que eu escolhi passá-los nesse momento, né? Mas de toda forma, hoje eu estou aqui, resolvi gravar algumas coisas, alguns conteúdos. Já é o terceiro vídeo que eu estou tentando gravar, e os outros dois só ficou com Deus, né? Mas a gente vai trazer essa mensagem coletiva aqui, bem simples, bem rápida, bem direta e objetiva, para quem a mensagem for direcionada, obviamente, né? Para quem não for, tá tudo bem. A gente vai ver o que o tarô tem para dizer pra gente. Deixa eu tentar direcionar um pouco dessa mensagem baseado nesse processo que eu tenho passado. O que a gente pode perguntar aqui? Porque eu entendo que possa existir outras pessoas que estejam passando pelo mesmo processo e seria interessante uma visão um pouco mais esclarecedora do que eu estou passando, para que aquelas pessoas que também estejam passando por isso possam se identificar e fazer essa mensagem ser útil, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pedir, baseado no meu momento atual e baseado no momento atual dos meus seguidores, daqueles que vão acompanhar esse vídeo, qual é a mensagem que o tarô tem pra gente, que é interessante, que é relevante, que é importante que a gente entenda e escute nesse momento. O que o tarô tem pra falar pra gente? Vamos ver. Já tem carta pulando. Engraçada, essa carta ela caiu num vídeo que eu tava fazendo agora atrás, a carta do Imperador, só que ela caiu agora invertida. E sim, eu considero cartas invertidas nas minhas tiragens. Mas eu não sou também muito de ter paciência para esperar todas caírem, então a gente vai puxar elas mesmo. Gente, aconteceu uma mini tragédia. O meu tarô tomou chuva, as cartas grudaram e começaram a descascar. E agora eu estou aqui na missão de eu patrocinar um novo tarô para mim. A carta da lua aqui no fundo do deck também, carcomida. Mas eu estou nessa missão de patrocinar um novo tarô para mim, para poder trabalhar com cartas mais inteiras, né? Bom, o que de mensagem o tarô trouxe pra gente? Essa minha tiragem ela trabalha com 4 aspectos, que inclusive está no meu catálogo de atendimentos, que são os 4 pilares, certo?
E esses 4 pilares quais são? O aspecto material da vida das pessoas, o aspecto mental, o aspecto emocional e o aspecto espiritual. E por espiritual entenda a essência da pessoa, não necessariamente a espiritualidade em si. Ela também pode estar envolvida nesses aspectos? Pode. Mas quando eu falo aspecto espiritual é o espírito da pessoa, a essência da pessoa. Sabe? Aquela energia por trás do nome, por trás da condição social, por trás da opinião política, por trás da sexualidade da pessoa, é quem a pessoa é de verdade, autenticamente. Então é nesse aspecto espiritual que eu estou me referindo. E aqui a gente tem no aspecto material, a gente tem a carta dos miseráveis, né, a carta do famigerado dos 5 de ouros, e realmente é o tema do desafio que eu tenho vivido ultimamente, né? Essa escassez material, essa escassez financeira, mas que ultimamente eu tenho entendido muito mais como não, como é que eu vou dizer? Não é escassez, é abundância. A abundância da falta, que eu quero dizer. Porque eu sou uma pessoa tão abundante, que até a falta, quando ela chega com muita abundância, entendeu? Então, materialmente falando, né, quem estiver passando por esse momento obscuro de escassez na vida material, e por vida material, entendo, tem a ver com o aspecto financeiro, sim, mas também tem a ver com, por exemplo, suas relações, né? Relações interpessoais, relações conjugais, relações emocionais, porque essas relações elas acontecem no aspecto material da sua vida, elas acontecem na vida física, né? Então, relações interpessoais em geral, relações no trabalho, tudo que tem a ver com coisas que acontecem no mundo físico entram no pilar da matéria. E aquelas pessoas que estiverem passando por esse momento de fragilidade, por esse momento de escassez, de talvez achar que não há esperança, que não há expectativa, que não há auxílio, né? E às vezes pode bater um pouco de desespero. Essa mensagem de hoje ela está sendo direcionada para vocês, eu incluso. Tá certo? Mas o que é interessante é que, apesar desse aspecto material ter vindo tenebrosamente, né, tão escassa, tão dolorosa, tão desafiadora, o aspecto mental disso me acompanha do 7 de espadas, mas ele está invertido. E aí o que isso quer dizer? O 7 de espadas, o naipe de espadas naturalmente trabalha os aspectos mentais, caiu na casa do pilar mental da tiragem. E o 7 de espadas fala muito sobre, entre aspas, um tipo de enganação, como se a gente estivesse se auto-sabotando, né? Mas também fala de uma cautela que a gente precisa ter no contexto mental que a gente está vivendo, né? Por ela ter caído invertida, e aqui faz bastante sentido, porque literalmente é o momento da gente parar de se sabotar. Tá ouvindo, Daniel? Tô ouvindo. É o momento da gente parar de se sabotar, entendeu? É o momento da gente realmente olhar para o que passa na nossa mente, e a gente observar isso, porque nós somos observadores da mente, né? A gente não é a nossa mente, a gente é apenas aquilo que observa a mente. Então é o momento de a gente parar de se sabotar e parar de achar que a gente tem que ter tudo planejado para conseguir alcançar os objetivos que nós definimos para a gente, entendeu? Não é mais o tempo de planejar muito, porque a gente já passou muito tempo planejando, entendeu? E essa necessidade que a gente sente de ter tudo planejado, de ter tudo no script e achar que tem que ser daquele jeito ali, é o que nos faz nos sabotarmos, no final das contas, entendeu? Porque a gente sempre fica achando, não, mas eu só vou conseguir fazer quando eu tiver tudo organizado, eu só vou conseguir agir nessa direção se eu tiver tudo na ponta do lápis certinho, com os pingos nos is,
E aí eu tenho certeza que vai dar certo esse meu plano. Gente, sinto muito dizer, nem sempre é assim. Entendeu? Pode funcionar para muitas pessoas, pode funcionar para algumas experiências, mas na grande maioria das vezes, quanto mais você tenta controlar, menos controle você tem. E aí o que essa carta está tentando dizer aqui pra gente tem caído especificamente no campo mental da tiragem, né? no pilar mental, chega da gente se sabotar, chega de planejar demais, chega da gente se enganar achando que a gente só vai conseguir, que a gente vai conseguir ter tudo organizado para poder fazer. Na maioria das vezes é fazendo que a gente se organiza, entendeu? É sair mais do aspecto mental, do planejamento, de imaginar como tem que ser e partir para a ação. Partir realmente para entender o que é que eu tenho disponível, o que é que eu tenho disponível de recurso financeiro, de recurso emocional, de recurso mental, de recurso de ação que eu posso ter, sair desse planejamento e começar a agir, né? E isso se reflete no aspecto mental, no aspecto emocional, porque caiu a carta do Imperador e também caiu invertida. E a carta do Imperador é uma carta que fala sobre, obviamente, império, né? Sobre você imperar sobre coisas, sobre o seu próprio império. E ela ter caído invertida e ter caído no aspecto emocional, no pilar emocional da tiragem, o que ela está querendo me dizer aqui é o seguinte: quando a gente tenta planejar muito, quando a gente tenta organizar muito, quando a gente tenta prever muito, é porque a gente não confia ou dá poder demais às emoções que geram essa necessidade de controle. Sendo que, se a gente parar para pensar, sentimentos e emoções, eles servem para ser sentidos. Eu já falei isso em algumas outras tiragens, eu falo isso constantemente para as minhas consulentes, para as pessoas que vêm se consultar comigo. Sentimentos servem para ser sentidos, né? Eles não têm que mandar na gente, eles não têm que dominar nosso ser, nosso dia a dia. Não, sentimentos a gente vai sentir e quando a gente sente, ele cumpre o propósito dele e ele dá espaço para o próximo sentimento. E assim a gente vai lidando com as situações da vida. Então, é um momento da gente perceber que não adianta a gente querer mandar nos nossos sentimentos, como também não adianta a gente querer mandar nos nossos pensamentos. Porque, no fundo, nós não somos essas coisas. Nós não somos nossos sentimentos e emoções, nós não somos nossos pensamentos, nós somos o observador disso que acontece. E a gente nunca vai ter controle sobre isso, porque não é nosso propósito ter controle sobre isso. Não é para isso que a gente veio para cá. Então, emocionalmente falando, tá tudo bem sentir medo diante das situações que a gente não tem controle, né? Porque é por sentir o medo que a gente tenta controlar, que é para diminuir o medo da situação. Tá tudo bem sentir esse medo, mas entender que esse medo é só um sentimento válido, sim, porque afinal o medo foi o que nos manteve vivos enquanto espécie biológica, né? O medo ele veio servindo de ferramenta da evolução para manter a espécie viva, porque a gente estava com medo de um bicho na mata e a gente agia de acordo com o medo. Ou a gente fugia ou a gente lutava para sobreviver diante daquela situação. Então o medo é importante, sim, mas entenda que o medo está trazendo só uma mensagem, tipo assim, você está em risco, você está em perigo diante dessa situação. Mas esse perigo é real ou é só um bicho de sete cabeças que a gente está criando na nossa mente, entendeu? Muitas vezes é só um bicho de sete cabeças que a gente mesmo está criando. E por não querer lidar com esse medo, por não querer sentir esse medo por completo, né, no quesito de que é apenas um sentimento e tá tudo bem sentir esse medo, é que a gente acaba fantasiando, imaginando e planejando e orquestrando muita coisa só para mitigar um medo que é natural e que tá tudo bem sentir. Entendeu? E aí isso finaliza no quarto pilar com a carta do 7 de ouros,
no aspecto espiritual. E o que, que esses 7 ouros quer dizer? Ele quer dizer para mim que os frutos já estão prontos para a colheita. Aquilo que eu já plantei, aquilo que eu já preparei a terra, já plantei, já aguei e cuidei durante esse cultivo, já rendeu frutos. E não adianta eu olhar para esses frutos que já estão prontos para ser colhidos e não ter uma atitude, não ter uma ação em relação a eles. O que eu preciso nesse momento é colher, porque senão esses frutos vão acabar se estragando no pé. Enquanto eu não tiver essa atitude de sair do comodismo, de sair da estagnação e passar a lidar com esses frutos da maneira apropriada, essas outras situações que eu estou vivendo e passando não vão se resolver. Porque é como se eu estivesse vendo os frutos na minha frente, mas estivesse com medo de que se eu colher eu não vou conseguir lidar com esses frutos. Não vou conseguir talvez vender esses frutos, ou não vou conseguir consumir esses frutos antes que eles se estraguem. E aí o medo me trava. E enquanto isso os frutos ficam lá. E o tempo vai passando. E aí quando eu menos perceber, esses frutos vão estar estragados. Eu, poxa, tinha tantos frutos e agora eu não tenho mais nenhum, perdi todos. Foi. Por quê? Porque eu não fiz nada em relação àquilo. E eu poderia ter feito. E essa carta do 7 de ouros ter caído no aspecto espiritual, né, no aspecto essencial da tiragem, é literalmente eu entendendo que os meus frutos já estão prontos para a colheita. Aquele Daniel que eu sou de verdade já tem os frutos prontos para colher e já pode colher. Então o que eu estou esperando? Não sei. Porque se eu olho para essa situação toda e eu sei que esse medo é irreal, e irreal no sentido de, tipo assim, ele é só um sentimento, eu não preciso ter de fato medo de que alguma coisa vai dar errado. Porque o medo não garante que aquilo vai dar errado, o medo é só um sentimento que eu sinto na possibilidade que aquilo dê errado. Mas o erro não está garantido, entende? E se eu ficar me apegando ao medo e tentar controlar esse medo, exercendo um planejamento excessivo, uma tentativa excessiva de controle da situação para mitigar o medo, esse planejamento é o que me impede de agir, de colher os meus frutos, sendo que os frutos já estão prontos para ser colhidos. Nitidamente os frutos estão prontos para ser colhidos. E olha que interessante, porque eu tenho no aspecto material os 5 de ouros me falando dessa pseudo-escassez na matéria, mas espiritualmente falando, os meus frutos já estão prontos para ser colhidos. Ou seja, não tem escassez nenhuma, é coisa da minha cabeça. E aí, qual que é a mensagem central dessa tiragem que caiu aqui em relação a essa situação toda? Me tem o 6 de copas, que automaticamente me traz a ideia de que eu tenho muito para ofertar, eu tenho muito para oferecer. Esses frutos que eu tenho para colher, eles vão ser muito melhor utilizados quando eu ofertá-los para outras pessoas. E como é que eu vou ofertar isso? Com o meu coração aberto, no sentido de esses frutos vão ajudar outras pessoas. Eu não preciso de todos os frutos comigo, para mim, porque é muito mais do que eu preciso. Eu não vou consumir tudo isso sozinho. Se eu for guardar só para mim, provavelmente eles vão se estragar. Então eu posso pegar esses frutos que, entre aspas, vão sobrar, porque é muito mais do que o necessário para mim, e eu posso ofertar, eu posso oferecer para as outras pessoas de coração aberto, porque eu sei que não vai me faltar. Por que não vai me faltar? Porque eu sou um próspero. Em que sentido? Tudo que eu preciso eu tenho. Para mim
Prosperidade é a capacidade de eu fazer aquilo que eu preciso fazer quando eu preciso fazer. Então, se eu tenho a capacidade, né, de fazer coisas quando eu preciso fazer elas, eu já sou próspero. Com o que sobra, eu posso utilizar isso para ofertar aos outros e ajudar e proporcionar que outras pessoas também possam fazer aquilo que elas precisam fazer quando elas estiverem precisando. É isso que me define como próspero. Por isso que essa escassez é só coisa da minha cabeça. É só eu me sabotando. Porque quando eu olho para a minha vida, eu já sei que eu tenho tudo que eu preciso. O básico não falta. As contas estão pagas, tem comida na minha despensa, tem luz na minha casa, entendeu? Tem internet para eu usar. Eu consigo conviver com pessoas, eu consigo estar onde eu preciso estar. O básico não me falta. O que passa disso sai do que é necessidade básica, dentro do meu entendimento de necessidade básica, e se torna, entre aspas, supérfluo, ou seja, sobra. Então, se está sobrando, eu posso utilizar essa sobra para o bem do meu próximo. E isso me prova constantemente que eu já sou próspero. Então não faz sentido eu me agarrar à ideia de que eu sou escasso se eu sou próspero. Essa contradição não faz sentido. Ou eu sou escasso ou eu sou próspero. Mas eu sou próspero, então não faz sentido eu ser escasso. Entende? É uma mensagem que ela veio certa para mim, porque eu realmente estou passando por esse processo. É isso que está acontecendo na minha vida agora. É entender que eu sou próspero. Sim, eu sou próspero. Não me falta nada. Entendeu? Ah, Daniel, mas a sua conta no banco está o tempo todo no limite. Certo, mas não é só disso que se trata a prosperidade. Não é só sobre dinheiro. Entendeu? Se um amigo meu me oferece uma ajuda, isso é prosperidade. Se eu tenho tempo para fazer as coisas que eu me proponho a fazer, isso é prosperidade. Se eu tenho pessoas com quem eu posso contar, isso é prosperidade. Se eu posso fazer aquilo que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer, isso é prosperidade. E tudo que eu tenho precisado fazer, eu consigo fazer quando eu preciso. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. É quando eu preciso. Então sim, eu sou próspero. Quando eu precisar de dinheiro, o dinheiro vai estar lá. Quando eu precisar de um amigo, uma força extra, quando eu precisar de ajuda emocional, quando eu precisar de um presente, quando eu precisar de uma doação, vai estar lá. Mas é só quando eu precisar. Eu não preciso me preocupar em ter isso antes de que eu precise. Como também não adianta me preocupar de não ter quando eu precisar. Quando precisar, vai estar lá. Se eu não tenho agora, é porque eu não estou precisando. É muito óbvio para mim enxergar isso, ao mesmo tempo que eu luto e me coloco em desafios por conta de uma situação que já é óbvia. Então eu fico me perguntando, por que é que eu estou lutando, quebrando a cabeça com uma situação que é tão óbvia para mim? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei porque eu, entre aspas, perco meu tempo lidando com isso. Mas eu lido. Hoje foi um dia que eu lidei bastante com esse assunto dentro de mim. O que é engraçado que no fundo do deck apareceu a carta da Lua e a carta do 2 de ouros, né? Que tem muito a ver com equilibrar os pratos, com equilibrar as situações. A carta da Lua também tem muito a ver com a intuição falando muito alto. E a minha intuição hoje foi tão certeira, foi literalmente, eu estava ouvindo a mente das pessoas, entendeu? Porque de repente eu comecei a cantar uma música lá no trabalho e a menina passou comigo, eu tava cantando essa música na minha cabeça nesse instante. Eu tava lendo sua cabeça, só foi, porque nem escutando essa música eu estava. E eu considero isso parte da minha intuição, né? De saber o que fazer, de saber o que falar, de saber como falar, de saber em que momento falar, né?
Tudo isso tem a ver com a minha intuição sendo trabalhada, refinada e colocada em prática. Trazer essas cartas nesse momento e essa interpretação da maneira com que ela caiu tem muito a ver com o meu momento atual e só foi possível porque eu sou próspero em relação à minha intuição. Eu tenho intuição suficiente, digamos assim. Do mesmo jeito que eu tinha tempo suficiente para gravar essa mensagem agora, do mesmo jeito que eu tinha os recursos necessários, a internet, o celular, suficiente para gravar, para editar, para postar. E basicamente é isso. Foi uma tiragem para mim, basicamente. Mas eu tenho certeza que eu não sou o único passando por uma situação similar a essa. E eu acredito que em quem precisar chegar, essa mensagem vai chegar. Eu agradeço de coração que você esteve comigo nesse momento. Eu espero que essa mensagem te ajude a transmutar essas energias que você está lidando agora. E como um alquimista, que você consiga transmutar essas energias mais densas em energias mais leves, mais positivas, mais expansivas, mais integrativas dentro daquilo que você é, daquilo que você se dispõe a ser. Tá bom? O meu mais sincero muito obrigado e até a próxima.